Olá, meus amigos, Matheus de Castro aqui, o Papista. Quero falar com vocês sobre como ler a Bíblia, por que ler a Bíblia, na verdade, como passar pelas passagens. Quer dizer, a pergunta é, a Bíblia tem passagens chatas? A Bíblia é chata? Muita gente acaba batendo em algumas passagens e fala, poxa, mas isso é chato de ler, isso é difícil de ler. Na verdade, geralmente é difícil e a pessoa acaba achando que é chata. Mas há passagens que você precisa entender perfeitamente para realmente saborear. Quando você entende uma coisa, aquilo se torna fascinante. Então eu queria trazer um exemplo para vocês, como se ler a Bíblia melhor, para que você possa realmente desvendar isso, entender a beleza das Escrituras, entender que nada aqui é à toa. Eu vou trazer um exemplo simples para vocês agora, para exatamente aguçar o paladar de vocês para isso. Então, vou começar falando sobre o primeiro evangelho, o Evangelho segundo São Mateus. Quando os evangelhos foram escritos, é óbvio que o autor primário é Deus. Ele inspira os autores que, cooperando com a graça divina, escrevem à sua maneira, conforme a necessidade, protegidos de erros por Deus. Então, São Mateus, por exemplo, o evangelho dele é para um público judeu, um público de judeus, exatamente para quê? Para que eles vissem que o cristianismo, que a fé em Jesus Cristo, não é uma coisa estranha a eles, é simplesmente o cumprimento messiânico. Eles esperavam o Messias veio. Então é por isso que São Paulo, como eu já falei em outro vídeo, e algumas pessoas infelizmente ainda têm, principalmente aqueles radicais tradicionalistas, que às vezes assistem aos meus vídeos, a maioria deles é antissemita. Vamos deixar isso claramente, a maioria deles é antissemita, é nessa hora que eles não gostam dos meus vídeos, ou do que eu escrevo. Outro dia um antissemita foi comentar na minha página e coisa, é uma coisa muito desagradável, é um imbecil, essa é a verdade. Mas a questão é essa. Então, São Mateus, na verdade, está querendo explicar isso a essas pessoas. Olha, o que o cristianismo é simplesmente o judaísmo cumprido. Não é, a gente pode falar em conversão se você, no sentido de que a pessoa viu, acreditou que aquilo se cumpriu. Agora, se você está falando em conversão dos judeus como de uma religião para outra religião, aí é errado. É isso que a igreja sempre ensinou, com alguns tropeços, claro, mas é isso. Você que quer chamar de conversão, sim, você pode chamar. Se você estiver chamando de conversão, não é o melhor uso, mas se as pessoas acreditarem, se os judeus acreditarem que aquilo que eles esperavam se cumpriu. Agora, se você está dizendo, não, esquece a sua religião, muda para outra religião que não tem nada a ver, isso é errado. Esse sonho dourado de algumas pessoas de um catolicismo estritamente medieval, como se ali não fosse, como se Santo Tomás de Aquino não estivesse ensinando o cumprimento messiânico, esse delírio que algumas pessoas têm, é errado. No caso do Evangelho de São Mateus, isso é muito explícito, porque ele está justamente falando com o público, basicamente, de judeus. Ele está dizendo, olha, se cumpriu. É um evangelho que, na igreja primitiva, é disparado o evangelho mais comentado, o evangelho considerado, não antigamente, o mais importante, isso em aspas, entre aspas, porque era o primeiro, era um apóstolo, e o tipo de público e a ideia do cumprimento messiânico, como eu falo sempre, é a maneira de ler a Bíblia, é assim que a igreja primitiva ensinava. Você vê muito mais comentários ao Evangelho segundo Mateus do que qualquer outro evangelho entre os pais da igreja. Então, mas esse é um livro que tem mais de 40 citações do Antigo Testamento só para explicar exatamente o cumprimento messiânico. Então, quer dizer, é um evangelho voltado exatamente para isso, para mostrar aos judeus que tudo se cumpriu. Então, quer dizer, você tem aqui uma riqueza dessa relação do Antigo Testamento com o Novo. Mas muita gente, aí você fala para a pessoa, tenta convencer, olha, leia o Novo Testamento, pelo menos, você não vai entender o Antigo, que eu acho um erro. Você nunca vai conseguir entender exatamente o Novo Testamento sem entender o Antigo. Okay? Então, esse tipo de erro prejudica muito a leitura das Escrituras.
Então o que eu quero mostrar para vocês, a pessoa geralmente para quando começa a ler o Evangelho, já no começo, ok, vou ler o Evangelho, disseram que é muito bom, aí a pessoa lê. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã... E a pessoa fala, ok, que livro é esse? Do que a gente está falando? Não era um livro bom, não era um livro com uma grande mensagem, que aí a pessoa geralmente acha chato. E a bem da verdade, a maioria das pessoas pula isso. Tudo bem, você não precisa ler isso todo dia. Não é aqui a mensagem edificante. Mas o que é isso aqui exatamente? É aqui que você tem que aprender a ler a Bíblia para você entender. Primeira coisa que é óbvia Mateus está tentando, para um público judeu, é muito importante que eles entendam que Jesus é o cumprimento, tá, das prefigurações de Davi, tá, do rei Davi, filho de Abraão, por vários motivos. Principalmente aqui ele está tentando enfatizar aquilo que seria o filho de Davi, tá, que ele é da descendência de Davi, da descendência real, tá, não só no sentido verdadeiro, literal, mas também num sentido de cumprimento messiânico. Então, quer dizer, aqui, e você tem muitas coisas curiosas aqui, a forma que ele organiza isso aqui, ele agrupa de uma forma que em hebraico, Davi, no hebraico bíblico, você não tem vogal. Então o nome de Davi seria DVD, tá? Como o disco que a gente tem hoje para assistir filmes, o DVD seria DVD, tá? Dalet, Vav, Dalet. E ele organiza de uma forma aqui que você vai ler DVD, tá? Em hebraico, como ele organiza. Então tem um monte de pistas aqui sobre isso, mas principalmente de forma clara e objetiva, sem mistérios, não é numerologia isso, tá? É uma forma de escrever, mas você tem várias pistas aqui sobre isso. Então quer dizer, mas tem outras coisas aqui também. Se você entender que os evangelhos, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Tá? Então, quando você lê livro da origem, seria Biblos Gênesis, tá? Em grego, seria Biblos Gênesis. Livro, claro, não é o livro no formato que a gente tem hoje em dia, mas é como os papiros, tá? A forma escrita, é o registro escrito, tá? Da origem de Jesus Cristo. E é claro que é dessa palavra Biblos que nós tiramos, claro, a Bíblia, tá? Do livro sagrado. Então, ele diz, livro da origem de Jesus Cristo. Agora, do que ele está falando aqui? É simplesmente isso, como eu falei, literal, falar das gerações, da genealogia. Tem uma outra coisa, se você for ler em Biblos Gênesis, literalmente, você for ler o livro do Gênesis, quando você tem o capítulo 2 do livro do Gênesis, muita gente fala, olha, tem mais ou menos uma repetição aqui do que está acontecendo. Isso é outro assunto. Mas o capítulo 2 ele tem uma separação curiosa, porque o começo, os 3 primeiros versículos, os 4 primeiros versículos mais ou menos, eles são mais ou menos o final do primeiro capítulo. Tem um motivo para isso, que não dá para falar agora, mas é curioso, porque parece que a separação de capítulos não foi bem feita. Poderia começar depois, no versículo 4 em diante, por exemplo. Nesse versículo 4, que é de facto o começo do segundo capítulo, ele diz, nessa tradução diz, essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Mas você poderia muito bem dizer que essa é a origem do céu e da terra. Agora, exatamente está falando da genealogia, aqui de novo, de uma certa genealogia. Em hebraico, você leria isso aqui, Elech Toledov. Eu acho que é isso. Elech Toledov. Agora, a questão é, a enorme maioria dos judeus, na época, a versão da Bíblia que eles liam não era a versão hebraica, era a Septuaginta, a versão em grego, tá? Das Escrituras. Eles liam em hebraico no templo,
por exemplo, para ler livros sagrados, mas a enorme maioria, porque a enorme maioria dos judeus não morava em Jerusalém, estavam espalhados pelo que tinha sido antes o Império Grego. Culturalmente, o Império Grego conseguiu conquistar de uma forma avassaladora, então eles liam grego, e a Bíblia que espalhada era a Septuaginta. Na Septuaginta, esse versículo se lê como Biblos Gênesis. Então, quer dizer, aqui você vai ver um reflexo, você vai ler Biblos Gênesis. Então, para quem está lendo, esse Evangelho segundo São Mateus, e ele lê Biblos Gênesis, a pessoa vai dizer imediatamente, olha, eu já vi isso. Eu já vi isso antes. O que ele está falando aqui? Ao mesmo tempo, então, de tudo isso que a gente já comentou sobre Davi e tudo isso, ele está querendo dizer o seguinte: estamos diante de uma segunda origem, de uma segunda criação. Isso é muito interessante. Porque essa parte que, em teoria, é chata, que as pessoas querem pular, eu tenho certeza que essa hora para vocês já se abriu como um novo mundo. Então, só aqui no livro de origem, ele está dizendo o quê? Temos uma nova criação. Uma nova criação do homem em Jesus Cristo. O cumprimento messiânico, aquilo que se perdeu depois, entra com o pecado, Jesus Cristo veio para criar novamente. Veio criar novamente. Ele não vai criar um mundo de uma forma que não vai matar todo mundo para criar um mundo novo, mas vai sim criar um novo homem, vai criar uma nova realidade de salvação. Então, quer dizer, essa passagem que parecia chata já abriu muito mais. Então, aqui ele vai dizer filho de Davi e filho de Abraão. Repara que depois vai ser sempre Abraão gerou Isaac, mas antes ele está dizendo que Jesus Cristo. E aqui, de novo, tem que entender que, Cristo, algumas pessoas às vezes acham que Cristo, é verdade, não estou fazendo chacota, mas também não estou brincando com isso. A pessoa acha que Cristo é um sobrenome, uma coisa, não é um título, em grego, Christos, que é o Messias, aquele que é ungido de Deus. Isso que tem muito a ver, então não era a família Cristo, tá? Até porque as pessoas na época não tinham sobrenome, elas eram chamadas filho de fulano, filho de ciclana, tá? Então ele quer dizer que esse, tá? Biblos Gênesis Iesu Christos, tá? É o livro da origem de Jesus, o Messias, o ungido de Deus, filho de Davi. Se você colocar em 2 Samuel, capítulo 7, você vai entender melhor, tá, o que está acontecendo aqui. Tá? Em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 12 a 14, você vai ver o Senhor dizendo a Davi: e quando teus dias estiverem completos, vieres a dormir com teus pais, ou seja, quando ele morresse, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído de suas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Aqui é interessante porque o Senhor não diz exatamente o teu filho, ele diz a sua linhagem. Literalmente aqui você poderia dizer com a sua semente. O que vai ser o nome. Então não é. Ele diz, depois ele diz: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Então quer dizer, é a semente de Davi. Ele não diz o filho de Davi aqui especificamente. O filho. Nós não sabemos que vai ser Salomão que vai construir o templo, isso também ele quer dizer, mas é uma prefiguração. Então o que ele está querendo dizer ali naquela passagem, Mateus, naquela passagem? Ele está querendo sim mostrar que aqui se cumpre, se cumprem todas essas passagens, e especificamente isso. Quem é o filho de Davi? E depois você vai ter também Abraão e assim por diante. Mas eu acho que só essa pequena introdução, para você ver que, olha, talvez essa passagem que muita gente ache chata, alguém desista, pule. Se você entender como ler a Bíblia, isso se abre de uma forma maravilhosa. A gente não saiu do primeiro versículo do Evangelho segundo São Mateus. Isso tudo a gente tirou do primeiro versículo.
Olha a riqueza que tem para você encontrar, para você analisar a Bíblia aqui. O cumprimento messiânico. Meus amigos, é importante aprender a ler a Bíblia para ela se tornar não só mais clara, mas muito melhor de se ler. Você vai começar a trabalhar, pesquisar e vai poder ler e encontrar essas coisas, entender melhor. Eu convido a todos a participar do meu curso, Como Ler a Bíblia, e acompanhar meu canal, goste, assine, e sempre que puder a gente vai entender juntos melhor como ler a Bíblia. Convido vocês a participar do meu curso, que vai ter agora em São Paulo, no dia 1º de maio. Você pode se inscrever. Tem links pela minha página aqui, vai ter links. E convido todos a participar do curso. Venham aprender a ler a Bíblia para que essa riqueza se abra a vocês e tudo isso se torne muito melhor. E depois, se Deus quiser, o curso online, que nós vamos gravar, fazer uma boa produção, que ele merece melhor do que essa gravação, tipo de gravação que eu faço. E conto com vocês, espero vocês lá. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.